Você sabia que a Bíblia nos compara às águias? Essa analogia é rica em significado e nos oferece lições preciosas para nossa vida espiritual. O profeta Isaías disse algo poderoso, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa passagem nos lembra que, assim como as águias, fomos criados para alcançar alturas extraordinárias, superando nossas limitações, problemas e desafios. Mas essa força não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor, que é a nossa fonte inesgotável de encorajamento e sustento diário. Antes de continuarmos, gostaria de pedir humildemente para você se inscrever no canal, curtir este vídeo e divulgar para seus amigos ou familiares. Isso ajuda no trabalho do nosso canal de espalhar a mensagem de Deus. A águia é um símbolo de força, coragem e visão. É interessante observar que ela tem a capacidade de voar acima das tempestades, usando os ventos contrários para alcançar lugares ainda mais altos. Essa característica nos ensina que, quando depositamos nossa confiança em Deus, podemos transformar até mesmo os momentos difíceis em oportunidades de crescimento espiritual. Além disso, as águias possuem uma visão excepcional, sendo capazes de enxergar presas a quilômetros de distância. De forma semelhante, Deus nos chama para termos uma visão ampliada da vida, olhando além das circunstâncias imediatas e confiando nos planos perfeitos que Ele tem para nós. Ele nos convida a enxergar com os olhos da fé, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Outro ponto fascinante é o cuidado das águias com seus filhotes. A mãe águia os prepara desde cedo para voar, incentivando-os a sair do ninho e enfrentar os desafios do céu. Assim também Deus age conosco. Ele nos fortalece, nos prepara e nos sustenta, porque Ele sabe que somos capazes de voar mais alto do que imaginamos, desde que confiemos em Ele. Portanto, essa comparação bíblica não é apenas um elogio, mas também um chamado. Somos desafiados a viver uma vida de dependência total do Senhor, permitindo que Ele renove nossas forças e nos leve a lugares que sozinhos jamais alcançaríamos. Se observarmos a vida de uma águia, perceberemos como ela cuida de seus filhotes, e essa observação nos ajuda a compreender melhor o cuidado amoroso de Deus por nós, seus filhos. No Salmo 91, encontramos uma promessa poderosa, que Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Essa imagem de proteção e segurança nos mostra o quão próximos estamos do coração de Deus e como Ele está sempre disposto a nos guardar. Assim como a águia prepara seus filhotes para o voo, retirando gradualmente o conforto do ninho para incentivá-los a desenvolver suas asas, Deus também nos conduz em nosso crescimento espiritual. Quando nos acomodamos em nossas zonas de conforto, Ele permite que algumas dificuldades e desafios surjam, não para nos punir, mas para nos impulsionar a crescer, a voar mais alto e a confiar totalmente em Ele. Outro aspecto fascinante do cuidado da águia é o treinamento para o voo. Quando chega o momento certo, a mãe águia leva seus filhotes a alturas elevadas e os solta, deixando que experimentem a queda. Mas, antes que eles se machuquem, ela desce em alta velocidade e os recolhe em suas asas. Esse processo se repete até que eles aprendam a voar sozinhos. De forma semelhante, Deus nos permite enfrentar momentos de dificuldade para fortalecer nossa fé e nos ensinar a depender dele. Porém, Ele nunca nos deixa desamparados, está sempre atento, pronto para nos amparar e nos erguer em suas asas poderosas. Além disso, a fidelidade da águia em proteger seus filhotes contra predadores nos lembra do zelo de Deus em nos guardar do mal. Ele é o nosso refúgio seguro, e em suas asas encontramos abrigo, proteção e segurança. Não importa o quão desafiadoras sejam as circunstâncias, podemos descansar na certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos preparando para enfrentar as batalhas da vida e alcançar os planos que Ele tem para nós. Essa comparação nos ensina que Deus não apenas cuida de nós com amor, mas também trabalha continuamente em nossas vidas para nos capacitar e nos levar a alturas que jamais imaginaríamos alcançar por conta própria. É um chamado para confiarmos plenamente em sua fidelidade, sabendo que Ele nunca falha. Quando os filhotes de águia crescem, a mãe começa a retirar as penas macias e o capim que torna o ninho confortável.
Ela deixa apenas os espinhos e gravetos, criando um ambiente desconfortável que força os filhotes a buscar algo além daquele lugar seguro e limitado. Esse desconforto é essencial para que eles desenvolvam coragem e descubram a força que têm para alçar voo. Essa atitude da águia pode parecer dura à primeira vista, mas, na verdade, é um ato de amor e preparação para a vida. De forma semelhante, Deus permite que certas dificuldades e desafios surjam em nossas vidas para nos tirar da zona de conforto. Ele sabe que, muitas vezes, tendemos a nos acomodar, evitando mudanças e crescimento. Contudo, o desconforto é muitas vezes o catalisador para o nosso amadurecimento espiritual e emocional. É através dessas experiências que somos levados a buscar a Deus de maneira mais profunda, a confiar nele plenamente e a aprender que sua graça é suficiente em todas as situações. Assim como os filhotes de águia precisam enfrentar o desconforto para se tornarem independentes e fortes, nós também precisamos enfrentar situações que nos desafiem a crescer na fé. Quando Deus nos permite passar por períodos difíceis, Ele não está nos abandonando, mas nos preparando para algo maior. Ele deseja que alcancemos nosso pleno potencial, superando limitações e aprendendo a voar alto, acima das dificuldades. Esses momentos de desconforto também nos ajudam a desenvolver resiliência e confiança em Deus. Quando aprendemos a depender dele, descobrimos que nossas forças sozinhas são limitadas, mas que, com ele, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Assim como a águia ensina seus filhotes a voar, Deus nos ensina a caminhar em fé, guiados pelo seu amor e propósito. Outra lição importante que podemos tirar desse processo é que, muitas vezes, os maiores avanços em nossas vidas surgem nos momentos de maior desconforto. É nesse período que aprendemos a sair do controle humano e a nos render completamente à vontade de Deus. E, ao fazermos isso, percebemos que Ele sempre nos sustenta, assim como a mãe águia ampara seus filhotes enquanto eles aprendem a voar. A águia nos ensina outra lição valiosa, se ela prefere voar sozinha, enquanto a maioria das aves se reúne em bandos. Essa característica única reflete uma mensagem importante para nossa vida espiritual e, muitas vezes, para seguir os planos de Deus e alcançar os propósitos mais elevados, será necessário caminhar por caminhos solitários. Não é incomum que aqueles que decidem voar alto enfrentem incompreensão, críticas ou até rejeição. No entanto, isso não deve nos desanimar, pois o chamado de Deus em nossa vida é único e pessoal. Ao voar sozinha, a águia demonstra independência, coragem e determinação. Ela não se intimida com os desafios do céu ou com a ausência de companhia. Da mesma forma, como cristãos, somos chamados a ter coragem para caminhar com Deus, mesmo que isso signifique ir contra a maré do mundo. É um convite a confiar em sua presença constante, sabendo que Ele nos sustenta, mesmo nos momentos em que nos sentimos isolados ou incompreendidos. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus nos deixa uma promessa encorajadora: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa nos lembra que não estamos realmente sozinhos. Embora o caminho às vezes possa parecer deserto, a presença de Deus nos acompanha em cada passo. Ele é o nosso refúgio e a nossa força, guiando-nos mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Além disso, a águia nos ensina que é necessário ter foco e visão clara. Enquanto voa sozinha, ela mantém os olhos fixos no objetivo. Ela não se distrai com o que acontece ao seu redor, mas permanece determinada a atingir suas metas. Esse é o ensinamento para nós, que em um mundo cheio de distrações e pressões, devemos manter nossos olhos fixos em Jesus e naquilo que Ele nos chamou para fazer. É importante lembrar que seguir os planos de Deus pode significar abrir mão de certas coisas, amizades ou hábitos que não contribuem para o nosso crescimento espiritual. Essa separação pode ser difícil, mas é essencial para que possamos alcançar a plenitude do propósito divino. Assim como a águia, precisamos aprender a abraçar os momentos de solidão como oportunidades de crescimento, renovação e intimidade com Deus. Por fim, voar sozinho não significa estar desamparado. Significa que confiamos completamente em Deus, sabendo que Ele é quem nos sustenta e guia. Não precisamos temer o isolamento ou as críticas,
pois a verdadeira força vem da certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. E, ao final da jornada, veremos que valeu a pena ter coragem de seguir por esse caminho, mesmo que ele tenha sido solitário em alguns momentos. Que possamos lembrar sempre que, acima de tudo, Deus é a nossa companhia constante e a nossa força inabalável. Você já observou como as águias enfrentam tempestades? Enquanto a maioria das aves se apressa em buscar abrigo, a águia age de forma completamente diferente. Ela não foge dos ventos fortes, mas os encara de frente, abrindo suas asas com confiança e permitindo que o vento contrário a leve ainda mais alto. Essa atitude impressionante nos oferece uma lição poderosa para a vida. Os desafios não precisam nos derrubar, mas podem ser uma oportunidade para nos elevarmos a novos patamares. A águia compreende que acima das nuvens escuras e das tempestades violentas, o sol continua a brilhar. Assim, ela não teme as adversidades, mas as utiliza para alcançar alturas que outras aves sequer imaginam. Da mesma maneira, somos chamados a enfrentar os problemas da vida com coragem, crendo que Deus está no controle e que Ele já preparou nossa vitória. As tempestades podem parecer assustadoras, trazendo medo, incertezas e até dor. No entanto, quando enfrentadas com fé, elas se tornam um terreno fértil para o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 53, versículo 4, e nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Assim como a águia utiliza os ventos contrários para alcançar novas alturas, as dificuldades da vida podem nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar de Deus. Encarar uma tempestade não significa ignorar sua intensidade ou fingir que ela não existe. Significa, antes, escolher confiar em Deus mesmo diante das adversidades, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar. É ter a certeza de que, por mais escuras que sejam as nuvens que nos cercam, o sol da justiça divina continua brilhando acima delas, trazendo esperança e renovação. Essa atitude requer fé. Fé para abrir as asas, mesmo quando os ventos parecem fortes demais. Fé para olhar além das circunstâncias presentes e enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. É essa confiança que nos permite transformar as tempestades em degraus rumo a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que ela não é o fim da sua história. Assim como a águia se eleva acima dos ventos e encontra o céu limpo, você também pode superar os desafios com a ajuda de Deus. Não desista no meio do caminho. Deus é quem fortalece suas asas e te capacita a voar acima das adversidades. Então, quando os ventos sopram com força, não recue. Abra suas asas de fé e permita que Deus te conduza a um nível mais alto, onde você encontrará paz, renovação e a certeza de que o sol sempre brilha acima das nuvens. Confie no Senhor, pois Ele é a sua força, o seu abrigo e a sua vitória. O Senhor nos instrui de forma clara e direta por meio de sua palavra, ao dizer: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Provérbios capítulo 4, versículos 25, 26. Esse conselho divino nos lembra da importância de mantermos nossos olhos firmes no propósito que Deus tem para nossas vidas, mesmo quando as adversidades tentam desviar nossa atenção. Na caminhada da fé, é fácil se distrair com os obstáculos, os desafios ou até com as vozes ao nosso redor que tentam nos desanimar. Mas a orientação do Senhor é para que tenhamos um olhar fixo, direcionado para aquilo que está à nossa frente, confiando que Ele guiará cada passo que dermos. Essa atitude de foco e confiança é essencial para vivermos dentro da vontade de Deus, sem nos perdermos no caminho. Quando mantemos o olhar voltado para o que Deus tem preparado, nossos passos se tornam seguros. Isso não significa que o caminho será sempre fácil ou livre de desafios, mas significa que teremos a direção certa e a força necessária para continuar avançando. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13, 14, o apóstolo Paulo reforça essa ideia ao dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus nos chama a não apenas caminhar, mas a caminhar com propósito.
Isso implica discernir o que é essencial e deixar de lado tudo o que nos impede de avançar. Muitas vezes, isso envolve abrir mão de coisas que já não fazem parte daquilo que Deus tem planejado para nós. Assim como um corredor que mira a linha de chegada, somos chamados a perseverar, sempre confiando que o Senhor nos sustentará até o fim. Além disso, essa orientação nos lembra de que devemos ser vigilantes. Veja bem por onde anda é um alerta para que prestemos atenção às escolhas que fazemos, às decisões que tomamos e às influências que permitimos em nossas vidas. Quando caminhamos na luz da palavra de Deus, nossos passos são firmes e seguros, e evitamos os perigos e armadilhas que o inimigo tenta colocar no caminho. Portanto, se hoje você se sente tentado a desviar os olhos do propósito de Deus, lembre-se dessa verdade e mantenha o olhar fixo no que está adiante. Confie no Senhor, pois Ele é o autor e consumador da sua fé. Mesmo que o caminho pareça difícil, Ele estará contigo, guiando cada passo e fortalecendo suas mãos para completar a boa obra que começou em sua vida. Avance com coragem, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o Senhor estará contigo em cada momento. Cada etapa da nossa caminhada com Deus é uma oportunidade para sermos renovados e transformados, para que possamos viver uma vida plena e frutífera, de acordo com os planos maravilhosos que Ele tem para nós. Portanto, se você está passando por desafios ou enfrentando momentos difíceis, lembre-se sempre de uma coisa muito importante, que você não é qualquer um. Você foi escolhido por Deus para grandes coisas. Ele te criou com um propósito específico e deseja que você voe alto, superando as dificuldades, e que conquiste os sonhos e planos que Ele traçou para a sua vida desde o princípio. Quando as dificuldades surgem, é natural que a gente se sinta fraco ou sem forças, mas é nesses momentos que precisamos lembrar que Deus nos capacita para enfrentar tudo o que vier. Não importa o quão grandes pareçam os obstáculos, o Senhor está com você em cada passo da jornada, te fortalecendo e guiando. Por isso, confie nele. Persevere, mesmo quando a caminhada parecer difícil, e saiba que, ao confiar no Senhor, você será sustentado e guiado até a vitória. Ele tem o melhor para você e nunca o abandonará. Quando você se entrega aos planos de Deus, Ele se responsabiliza por te conduzir em direção ao propósito maior que Ele tem para a sua vida. Então, não desista, e permita que o Senhor te guie em cada decisão e ação. Ele te escolheu para voar alto, alcançar grandes conquistas e viver uma vida cheia de significado e propósito. Amém. Se você assistiu até agora, se inscreva no canal para ajudar o trabalho que fazemos aqui e contribuir para espalhar a palavra de Deus. Curta o vídeo e compartilhe com alguém muito especial. Comente o que você achou do vídeo. Vou ler os comentários e responder alguns. Obrigado e que Deus ilumine seu caminho.